Hola, ¿qué tal? Iremos a hablar ahora sobre cómo decir las horas. ¿Ok? Veamos. Comenzaremos dizendo que a hora em espanhol, como é que deve se perguntar? A gente pergunta, que hora es? Ou que horas são? Também, professor? Sim, também se pode dizer que hora es ou que horas são. É a forma mais coloquial de perguntar. Observe que seu relógio ele está dividido em 4 pedaços. Atenção para o número 12, para o número 6, para o número 3 e para o número 9. No lado direito, geralmente está utilizando geralmente, não significa que sempre não pode utilizar o lado esquerdo também, não. Está utilizando a conjunção aditiva I, que en este caso equivale a y, y en el lado izquierdo se está utilizando a diminución, a ceia, menos, ¿ok? O sea, a partir do 6 para o lado, caminhando em sentido horário para o número 12, ele usa menos, ¿ok? Lembrando que se o relógio fosse dividido em 4 pedaços, o círculo, você vai ver que divide o relógio, se em 4 seria um quarto, ou seja, de 12 para 3 seria um quarto, de 3 para 6 outro quarto, de 6 para 9 um quarto mais, e de 9 para 12 mais um quarto, ok? E eu irei ler aqui rapidinho aqui para você possa ver que do lado direito a gente está colocando, como eu falei, a conjunção que em espanhol se fala, a conjunção copulativa, que en este caso es la Y, ¿no? Y decimos así, ve, son las 2 en punto, son las 2 y 5, son las 2 y 10, son las 2 y cuarto, son las 2 y 20 y son las 2 y 25. Ya para el lado izquierdo, observe cómo va a quedar. Son las 2 y media. Son las 3 menos 25, comenzó a restar. Son las 3 menos 20, son las 3 menos cuarto, son las 3 menos 10 y son las 3 menos 5. ¿Ok? Seguimos. Observaciones importantes, como había dicho, se utiliza el verbo ser para decir la hora en español y generalmente decimos en forma singular cuando vamos a hablar del uno. Decimos así, en la una. Já para o caso de falar os outros numerais, 2, 3, 4, a gente utiliza o plural. Porém, isso não significa que você não possa ouvir alguém dizendo, são a 1 da tarde, sem nenhum problema. Ou seja, isso é gramática, porém, linguisticamente é aceito. Então, a gente pode dizer assim, então, é a 1 e 10, são as 8 e 5, são as 10 e quarto, são as 11 e 20 e são as 5 e media. Tem aí uma tabelinha que está explicando direitinho isso, ok? Você dá uma olhadinha na tabelinha e você vai poder entender melhor. Agora vamos para os minutos. Eu já tinha dito que a partir dos minutos nós podemos dizer assim, né? Se fosse do lado esquerdo, a gente diz assim, por exemplo, é a 1 menos 5, ou é a 1 menos 10, ou é a 1 menos quarto, ou é a 1 menos 20, ou é a 1 menos 25. O son las 2 menos 5 menos 10 menos cuarto menos 20 menos 25. Y así, por ejemplo, lembrando que eso no significa, quiero dejar claro que eso no significa que, vamos a supor, você dice así, es la 1 menos 5, o sea, serían 12 y 55. Eso no significa que usted no pueda decir son las 12 y 55. Puede. Esta es otra forma de decirlo. O sea, 12 e 55 ou 1 menos 5 está valendo. As duas formas, né? Ok? É você que escolhe. Também existe outra forma de utilizar os minutos, né? Quando você diz assim, ei, será que já vão dar às 3 da tarde que temos aula com o professor César Augusto? Aí você diz, não, são 5 para as 3 ainda, né? Então você utiliza a preposição para, lembrando que as preposições com P temos para por, lembre dessas preposições, e elas são utilizadas aqui para dizer que já está chegando o horário que você está esperando. E aqui temos alguns exemplos que eu vou ler para vocês. São 25 para as 3.
Son cuarto para las 12, son 10 para la 1 y son 20 para las 9. Eu tinha dito que vocês precisam entender que 15 e 30 minutos ellos pueden ser usados así. Por ejemplo, eu vou trazer uma relação assim. Por exemplo, a gente diz qual é tu número? Aí diz 06. Meia, está falando do 6, né? Em espanhol, quando a gente fala de 30 minutos, falamos de meia. Então, a gente diz assim, por exemplo, a gente diria, são las 8:30. Cuando hablamos de 15 o de 45, estamos hablando de cuarto. Entonces decimos son las 7:15, o puede usted decir está faltando un cuarto o 15 minutos, son las 10 menos cuarto. Ya para el caso de cuando a gente fala de horário batido, 3, 4, 5 da tarde batido, você pode, ou da noite, né? Você diz são las 10 em ponto, são las 5 em ponto, aí apareceu 10, está equivocado, são las 1 em ponto. ¿Ok? Para el caso de las 12, siempre lembrando que puede ser a 12 en punto. Y esto puede ser 12 en punto de qué? Del mediodía o de la medianoche, ¿no? Entonces, ¿ok? Acho que isso fundamentalmente é o que nós precisamos falar. Uma coisa que estava me esquecendo, pessoal, uma recomendação para aquele que está praticando essa língua, espanhol, inglês, alemão, mandarim, ou a língua que for. É muito importante que quando você tenha a possibilidade de praticar com um nativo, seja sempre bem delicado. Fale com ele de forma formal. Não diga como algumas pessoas têm costume. Ei, que horas tem? Não é assim, porque se você falar isso para alguém que não conhece, até você mesmo, se alguém dizer, ei, que horas tem ali? Você nem conhece, você não está obrigado a responder. Então, a forma correta de falar em qualquer língua e praticar é do jeito formal. Ok? Então, ¿me puede decir la hora, por favor? Que bonito suena, não suena? Então, pessoal, era isso. Essas informações preciso que vocês leiam ali. Ok? E até em breve nos vemos